Em muitas situações, eu, por exemplo, exerço a condição de apometrista sem estar fazendo apometria. Já é muito comum. Quer ver um fenômeno que ocorre comigo? Talvez você já saiba. Eu, às vezes, estou dando palestras sobre um tema de ufologia. Eu sinto que eu não posso fixar o olho em determinadas pessoas do auditório porque eu fico sabendo de vidas passadas dela. Eu evito. Porque se eu prestar atenção, vem o mapa, né? Quer dizer, eu sinto. Às vezes estou conversando com pessoas amigas e começo a sentir. Eu conheço outras pessoas que são assim. E eu costumo falar para elas, olha, cara, treina, que você é um apometrista nato. É só uma questão de você ter a proteção espiritual, uma condição adequada, você treina e que você vai aumentando a sua fluência de captação. O início, o apometrista, ele é difícil para ele entrar, né? Depois ele fica com uma facilidade tão grande que em certas situações a pessoa está entrando, sentando, iniciando o processo, ele já pode até sair escrevendo, porque ele já sabe, já sentiu tudo, já vem do jeito, vem pronto. Né? Eu sugiro, mas já, não falei nada, mas já está pronto. Né? E as coisas ocorrem. E tem apometrista que só trabalha com fotografia. Tem outros apometristas que não podem ver a pessoa, para não se influenciar. Ele tem vamos dizer, um campo energético que muito emotivo. Se ele chega na pessoa, ele se compadece, ele entra numa estrutura que ele sente o drama da pessoa e ele não consegue fazer uma captação isenta. Então ele só atende por telefone ou por retrato. Ele não pode entrar em contato pessoal com a pessoa. Ela pergunta a possibilidade de interferência, vamos dizer, de níveis inferiores. Veja, a própria pessoa pode estar impregnada de uma série de ideias a respeito de si mesma, de seus problemas, da maneira como ela vê o problema que ela tem, etc. Mas o guia não. Então, se você tem um apometrista treinado para sentir o guia e não terceiras entidades, você dificilmente incorre nesse erro. Porque, na verdade, o apometrista não treinado, ele cede a sua captação para qualquer inteligência que está próxima, porque é um rádio em aberto. Agora, se ele é um apometrista treinado e ele está trabalhando dentro de uma corrente, ele sente imediatamente quando a energia que está tentando influenciar não é a energia da corrente. Ou seja, o médium apometrista é protegido no processo. Agora, ele precisa ser treinado. Quando ele não é treinado, o que ocorre? Ele sente outras influências de comunicação, ele fica bloqueado, ele fica parado, ele não consegue evoluir o processo da escrita, porque há confusão, existe ruído psicomediúnico, ele não vai para diante. Então, na verdade, o chaveamento do processo permite uma certa margem de segurança. Depende, portanto, muito da intenção da pessoa, né? Depende da experiência do apometrista, mas, do modo geral, quando há a possibilidade de furo, o sistema fica meio bloqueado, ele não flui, ele não se desenrola. A questão do tarólogo. O tarólogo, existem certos tarólogos extremamente sensíveis, que eles, no fundo, também são apometristas. No processo de interpretação, nós sabemos que o tarólogo não está sozinho. Existem correntes do espaço, como chamava o antigo espiritismo, né? Os espiritistas, correntes do espaço, que estão ligados ao trabalho das quiropráticas, de modo geral, de a utilização dos oráculos, né? Porque olha aqui, gente, onde entra a questão dos oráculos. Coincidências, né? Aqui a gente é muito junguiano nessa perspectiva. Quando você tira um conjunto de cartas no tarô, né, você está sujeito a esse tipo de coisa aqui. Você não tira quaisquer cartas, você tira realmente as cartas que você... Só aquelas. No momento seguinte serão outras, mas naquele instante que você estava impregnado daquela questão, é aquele conjunto de cartas que pode elucidar para você uma série de coisas. A interpretação é que é uma questão complexa, né, nesse tipo de coisa. Principalmente porque hoje existem tarólogos com baixo nível de sensitividade. Eles fazem basicamente uma interpretação de ordem mitológica ou com base em interpretações gerais das cartas, né, de significado amplo, e não da questão específica. E eu conheço tarólogos, por exemplo, que colocam tarô só por colocar, porque ele, na verdade, é um apometrista, ele vem sacando um lance muito fora do tarô. O tarô é apenas um recurso, quase mnemônico, para ele poder trabalhar alguns tipos de energia, para a pessoa ficar num estado legal de consciência sobre a questão que coloca, né? O tarô acaba sendo secundário, pode ser quaisquer cartas em branco, pauzinhos, canetas, bique. Eu conheço um sensitivo lá perto de Goiânia, que ele tem uma coleção de canetas de bique com vazio, sem a tampinha, só as canetas de plástico. Ele embaralha aquele monte de caneta, a pessoa pega um conjunto de canetas e olha assim, por mais canetas são todas iguais. Né? Diz, não, senhor. Né?
Na verdade, essas canetas têm significado, elas têm suas energias próprias, como a sua própria nota musical. E não são o conjunto que sai não tem a ver, quer dizer, ele consegue tirar os elementos dali. Outros apometristas trabalham com água, é muito interessante também, mas isso aí já é um negócio mais complicado. Mas ele tem uma espécie de uma cerâmica, normalmente apoiada num prato metálico, a pessoa que vai consultar, coloca a água no vaso, existem essências, essa coisa toda, e ele ali se concentra e vê na água o drama que a pessoa está vivendo. Então, dizem os que vivem esse tipo de processo, que a água fica turva, que a água que se movimenta, que existem turbilhões. A pessoa que consulta não vê nada, mas ele vê verdadeiros maremotos na água. Né? Eles sentem, porque a água, no nível hiperfísico, ela sofre imediatamente as influências do padrão energético vibratório do indivíduo que está ali. E o indivíduo, como a planta, né? Tem gente que fala, que linda, ela... Não tem, isso é terrível, mas existe, né? A planta sente realmente com a energia que a pessoa põe no lance, né? E não só planta, né? Animais, essas coisas todas. A Violeta deixou de ser. No Rio, no local, ainda atendi a um cão pequeno, assim bem novo, todo negro, um animal bonito. Quando eu atendi uma senhora, a senhora saiu do local do atendimento, passou por uma outra sala, mas esse cachorro queria avançar de qualquer jeito, não na mulher, mas em alguma coisa que estava do lado da figura, né? Que foi uma presença que esteve tentando, de alguma forma, minar o processo da apometria, né? E era um pai dela já falecido. Né? Por quê? O que aconteceu? Ela, na apometria, descobriu uma série de coisas em relação ao vínculo dela com aquela pessoa. E a pessoa, revoltada por ela estar descobrindo a verdade, estava ali, né, perturbando o negócio. Quer dizer, por isso que eu cheguei e falei, no final, depois, quando eu me despedi, olha, você procura um centro porque teu pai está perturbando ainda. Você vai ter que tirar esse camarada daí porque o negócio dele é outro. O padrão de distribuição do Búzios depende muito do campo energético. Portanto, não há coincidências. Existem coisas que estão determinando aquelas situações, né? Tudo depende do campo vibratório, da intenção. Há pessoas, por exemplo, que vêm com falsas intenções. Leva, às vezes, as maiores bordoadas via apometria. Porque a apometria às vezes denuncia. Ou às vezes quando a pessoa vem com intenções escusas para a consulta apométrica, acaba recebendo coisas que também são escusas. Ou seja, serve direitinho para aquele, né? E a pessoa acaba se afastando da apometria indiretamente. Quer dizer, existe, cada um recebe o que merece, gente, não tenha dúvida. E não sou eu que vou ficar preocupado com isso. O apometrista, ele tem alguns que trabalham, como eu falei, na área de diagnóstico, mas não é vamos dizer, essa corrente, por exemplo, com a qual eu trabalho, mensageiros de luz, eles não se referem normalmente a doença, a problemas que as pessoas têm. Mas veja bem o que acontece. Como acontece agora é coisa de terapias aqui por hipnose, por indução. A pessoa resolvendo a questão que lhe perturbava, ela acaba resolvendo o problema físico decorrente da somatização daquilo. Isso é relativamente comum. O Marino Tadeu, esse terapeuta que vem aqui também, costuma vir em Belo Horizonte, organizar o trabalho dele com o próprio Sérgio, o mesmo que está organizando meu trabalho em Belo Horizonte, ele também vem aqui e ele faz atendimento de terapia de vidas passadas, né, por processo de indução. E ele obtém cura, porque o que ele consegue? Quando é circunstanciada a questão, aquilo vira uma mancha em dimensões hiperfísicas. A pessoa começa a bombardear com luz, até dissolver o nódulo. Até uma doença incurável pode ser resolvida, né? Porque a doença incurável é uma resistência interna ao sujeito querer parar de sofrer. Normalmente ele está se agredindo, ele está se matando, ele está se condenando, ele está se culpando, ele está magoado e não quer abandonar a mágoa, porque assim todo mundo tem pena dele, ele tem a atenção das outras pessoas. Quer dizer, é uma estrutura complicada, né? Nós somos todos muito complicados, é incrível, né? Mas essas terapias hoje estão começando a acessar esses níveis. Como muitas vezes os problemas não são identificados, as energias são. Então você trabalhando essas energias, você favorece a solução da questão. Veja bem, eu tenho trabalhado com isso nos 2 seminários que eu fiz em Itatiaia. A gente faz uma programação
as pessoas iniciam um nível de consciência sobre a existência dessa estrutura, eles batizam e só eles sabem o nome que eles dão a cada uma desses entes e começa um exercício de conexão no plano mental. A gente trabalha pelo processo da imaginação, até que a imagem começa a ser substituída por visões de clarividência. Há pessoas que hoje já são capazes de desenhar o aspecto com que essas criaturas se manifestam para ele. Né? Então, é uma questão de disciplina. Você pode acessar isso aqui. É muito comum as pessoas, por exemplo, saberem que os seus instrutores, por exemplo, se apresentam como um chinês, como um hindu. É muito comum as pessoas saberem disso. É muito comum, por exemplo, as pessoas saberem que o número 4 se apresenta, às vezes, vestido como se fosse um índio. Né? São comuns. Por que essas formas são utilizadas? Isso não é o aspecto da entidade, gente. Isso é apenas a representação delas. Elas se mostram dessa maneira como uma forma de serem identificadas com um padrão visual. E o fazem seguindo a linha energética, o seu padrão vibratório dela. Né? Nos fenômenos mediúnicos, todas as relações com entidades comunicantes é conectada aqui. Vocês já ouviram materialização? Não sei se alguém aqui assistiu uma experiência de materialização de uma outra pessoa. Né? Essa energia daqui, do ectoplasma, ela inteirinha é cedida, praticamente toda é cedida para a entidade que está materializando. Quando não há material suficiente de ectoplasmia, ocorre um fenômeno incrível que pouca gente aqui acredita, mesmo eu falando. O que vai acontecer? Eles pegam partes físicas do médium e transformam em ectoplasma e cedem para a entidade. Eu já vi uma mulher que estava numa experiência de ectoplasmia, a roupa dela, a saia dela estava caída na cadeira, não estava com as pernas. As pernas encheu de novo, a roupa foi enchida pelas pernas depois que o fenômeno acabou. Ou seja, transformou as pernas da médium em ectoplasma para ceder para a experiência de ectoplasmia. Quem faz isso? Essa entidade. Coloque nomes para isso aqui. Você pode fazer um desenho legal, pinta com um lápis de cor, ou seus fanáticos de computador, desenha aí, pega um coredral legal, faça o seu esquema aqui, ponha seu retrato aqui, dê nome, mas não mostre para ninguém não. São nomes que você vai inventar. Quando você sentir que um nome não está muito legal, muda. Até você sentir uma certa afinidade, né? Ligando nome e função. Que nome você daria para o seu anjo das conexões, das coincidências? Bola um nome para ele. Então você vai estabelecendo, pela consciência da existência dessa estrutura, você vai aprofundando essa relação. Cria um fenômeno que em certas correntes chama junção e indução. Quem já foi no Vale do Amanhecer, lá da Tia Neve, em Brasília, pode passar por a experiência. Lá eles fazem o azeitamento das conexões desses indivíduos. Né? O problema é que a gente não sustenta. Sai de lá tudo ligadinho, sai para a vida do cotidiano, bagunça tudo de novo. É que nem alinhamento de chakra, né? O terapeuta alinha o sujeito, ele, obrigado, você vai embora, 5 minutos depois, blá, completamente, desalinha tudo, né? Porque a gente não sustenta isso. Existem diagramas e comandos mentais para ajudar a gente a permanecer alinhado por um certo tempo. Mas é muito complicado, gente. Por enquanto é difícil isso acontecer. Os médios de incorporação têm muita dificuldade de trabalhar com apometria. Não, exatamente. Eles são sensíveis à faixa vibratória de entidades que trabalham com a incorporação. A incorporação é um sistema de conexão de plugs de energia. Então, chega uma inteligência, ela é um esquema assim. Ó. Você tem o médium, você tem a estrutura dele toda, não vou desenhar. Existe uma conexão com uma entidade intermediária, e depois a chamada entidade comunicante. Essas inteligências aqui estão no circuito. Essa intermediária aqui, ela é conectada com um outro agrupamento de entidades que dá forma. Por exemplo, ela é passiva no processo, quer dizer, ela não entra no conteúdo da informação. Esse aqui é o que entra com conteúdo, é outra inteligência. Essa aqui serve para conexão. Sabe aqueles plugs de telefone que você roda até achar qual é o buraquinho, o direito? Pois é. Então, esse aqui tem um plug, esse aqui tem outro, esse aqui tem outro. Não dá para fazer essa conexão direta. Tem que ter esse camarada no meio. E ele tem uma terceira tomada que permite o chamado enquadramento vibratório da entidade comunicante. Então, aqui você tem um interplanetário. Aqui você tem o sujeito que dá a esse médio uma postura de preto velho, caboclo, índio,
que são estruturas de acomodação cultural. Portanto, preto velho nem sempre é preto e nem sempre é velho. Nem é preto nem é velho. Ou seja, na verdade, são todas estruturas de adequação cultural. Não tem nada a ver com quem comunica. Então, agora já está acontecendo um fenômeno muito legal. Essas entidades aqui estão sendo substituídas, vamos representar aqui do lado, por um outro tipo de entidade que não tem essa conexão aqui. Ela tem um sistema de plugagem que permite com que essa conexão aqui se dê de maneira muito direta. Ela já é um compilador, é um software já mais elaborado, né? Permitindo com que esses camaradas aqui, por exemplo, espaciais, conectem direto. Então você vê que situação interessante. Esse médium aqui estava acostumado a psicografar mensagens do tipo, por exemplo, amados irmãos, é com muito amor e carinho que estou aqui entre vocês para um novo encontro, aquela coisa gostosa, tarará, tatatá. Aí depois ele sai do circuito, né, entra esse outro esquema aqui. Aí essa entidade vai comunicar direta, ela fala assim, 65/3 em conexão com entra aquele palavreado técnico que ninguém sabe o que significa, código de acesso, nomes estranhíssimos. Fala, meu Deus, o que aconteceu com o meu preto velho? Não aconteceu coisa nenhuma. Na verdade, ele nunca existiu no sentido de que não era ele era apenas uma forma de adequação cultural para ser respeitado pela cultura do médium e de quem consulta a entidade através do médium. Isso tudo vai ser substituído, gente. Entidades de luz, e um dia nós vamos colocar uma máquina aqui do lado, que sensibilizada com tecnologia de fora, nós vamos poder desenvolver totalmente a chamada transcomunicação instrumental. Acabou. Aí, através da televisão, através do seu computador, né, uma internet cósmica, aí, a pessoa vai começar a pintar na tela e você vai poder dialogar. Tem uma sensitiva perto de Sorocaba, que ela inicia a digitação muito rápida. A partir de um certo ponto, ela tira a mão do teclado. E as teclas trabalham sozinhas. Em muitas situações, a máquina é muito necessária. É muito necessária. Existe, por exemplo, deslocamentos no espaço que você pode fazer em corpo astral, mas outros deslocamentos não. Depende, são fatores, enfim, que a nossa ciência, o nosso conhecimento ainda não absorve. Mas onde existe problemática de espaço-tempo, a gente não pode acessar, a não ser através de máquinas, né? Porque tecnologias avançadas não se locomovem, eles trabalham numa estrutura de manifestação. É diferente de um trabalho de locomoção, mesmo no astral. Isso são questões que nós vamos todos aqui na Terra um dia vão ser elucidados, porque a verdade sobre esses fenômenos todos, muito, muito brevemente vai aparecer. Acabar essas coisas todas. Tudo bem. Eu considero, de alguma forma, exposta a questão da apometria, a famosa captação. Fico apenas devendo o seguinte, o Brasil tem muitos tipos de apometristas, é muito rico. Existem apometristas que vêm do espiritismo, que tem toda uma estrutura de procedimento um pouco diferente, vamos dizer assim, porque exige presença de outras pessoas formando corrente para segurar energia, etc. Hoje já existe apometristas que trabalham sozinhos em qualquer ambiente, né? Já há, portanto, uma adequação energética diferente. E só mais um elemento que eu acho também importante nesse tipo de coisa, esse quadro aqui é um quadro teórico geral. Existem pessoas, portanto, com estruturas aqui, inclusive assimétricas, né? São diferenciações que não vale a pena estudar agora. Mas, de qualquer forma, a apometria será sempre uma relação entre o seu guia e você mesma, né? Quanto mais aprofundada a pessoa colocar a sua questão, mais chega no padrão vibratório adequado para que a solução também venha bem circunstanciada.